Na verdade foi o seguinte, o Ítalo manteve a primeira versão que ele apresentou, dizendo o que realmente ele teria feito, como aconteceu, como eu já inicialmente já antecipei. O Leonardo começou a apresentar uma versão, entretanto, em dado momento ele não quis mais continuar apresentando a versão, deixando muito bem claro que tanto o Leonardo quanto o Lauane estavam acompanhados de advogado, e o Ítalo ele disse que não precisava estar acompanhado de advogado, porque o que ele tinha para falar era verdade e ele já tinha dito. O Leonardo, a gente percebeu realmente mais uma vez que ele, ao ser colocado ao lado da Lauane, a palavra é uma só, ele se acovarda e abaixou a cabeça. Ele começa a dar uma versão, em seguida, é claro que nesse começo de uma nova versão, ele a interrompeu em dado momento, mas indicando que o Ítalo estaria junto, que o Ítalo seria também um dos grandes responsáveis. Mas a mais surpreendente foi a versão agora apresentada. Ela disse que ela confirma todo o fato que ocorreu anteriormente, e realmente no encontro. Desta feita, ela disse que quando o Leonardo foi se encontrar com a Núbia, ela estava inicialmente no banco de trás do carro. Quando eles se encontraram, cada um em cada carro, o Leonardo a convenceu que fosse até o apartamento. Ela então foi para o banco de trás, para o porta-malas desse veículo Gol, ficou escondido. O Leonardo, em frente ao apartamento deles, convenceu a Núbia a entrar no carro, dizendo que iria, ela usou até um termo, iria buscar um goró. Ela alega então que Leonardo teria dito que iria pegar também mais um amigo, que seria o Ítalo, para que eles bebessem juntos. E assim foi feito. Ela sempre escondida no porta-malas do carro. A partir daí ela disse que depois já no Gol entra o Ítalo e eles saem do distrito industrial, faz o contorno e pega a rodovia Fábio Talarico, inicialmente. Ela então teria saído, ela fala que sai do porta-malas e surpreende a Núbia. E a Núbia fica surpresa e elas discutem e a Núbia então tenta, o Leonardo está dirigindo o veículo. Nesse momento ela fala que a Núbia tentou segurar o volante para que causar algum acidente ou qualquer algo nesse sentido, mas logo em seguida o Leonardo consegue estacionar o veículo no estacionamento da pista de rolamento e todos saem para fora do carro e ela então começa a discutir com a Núbia. Ela alega que Núbia então partiu para cima e Leonardo a retira. Leonardo retira a Lauane, que em dado momento a Núbia se saca de uma faca e vai atentar contra ela. Nesse momento então o Ítalo, que estaria junto, seria a pessoa quem a domina, a Núbia, e a desfere 2 golpes de faca contra a mesma. Ela, segundo a versão da Lauane, ela fica caída. Eles todos montam no carro, voltam para Franca, para a casa do Ítalo, e ali ficam pensando o que vão fazer. E o Ítalo então assume a responsabilidade de voltar ao local, pegar essa menina, ir até o local e fazer o que vocês disseram, vocês já sabem, perdão. E que lá ele disse que jogou lá, que não teria posto fogo nela, ele teria colocado fogo em um mato próximo. E a partir disso o Ítalo então retorna e relata o que tinha feito. Ela tinha encontrado ela ainda desmaiada no lugar que eles deixaram e levaram. Claro que é uma versão que vem totalmente contra tudo que nós apuramos até agora. Pelo que a gente apresenta, lógico que ela foi instruída por advogados, ela está tentando aí se defender das acusações que vão pesar contra ela. Porque pelas provas que nós temos, é uma versão totalmente que não vem de encontro às provas que nós trouxemos para o inquérito policial. Além do que, ela quer jogar em cima da Núbia, que é a Núbia que estava com essa faca. Nós já temos depoimentos firmes de pessoas ligadas à Lauane, que quem andava com aquele modelo de faca era ela. Nós temos já provas de que houve um embate dentro do carro, porque havia muitos cabelos femininos no interior do veículo. Além do que, ela fala que foi colocado fogo em volta. O fogo, o incêndio, foi colocado no sábado. Quando ela foi colocada naquele lugar, não havia, já estava queimado aquela região. São tão fatos que ela tem apresentado, ela querendo se dizer que ela
queria apenas, na verdade, uma conversa, e que o que aconteceu foi um ataque da nuvem em cima dela, e que o Ítalo, então, teria matado, né? Mas tudo isso para nós é uma tese da defesa dela, mesmo porque a gente percebeu aqui que ela ainda continua assim, principalmente na questão do Leonardo. O Leonardo, num primeiro momento, quis apresentar uma nova versão, dizendo que realmente ela estava junto, mas o Leonardo indica até uma certa diferença de depoimento. Mas em determinado momento ele trava, ele simplesmente para, começa a chorar e diz que não quer mais falar. Então você percebe a submissão dele pela Lawane, e ele realmente se acovarda, principalmente quando é confrontado junto com todos. E o mais interessante foi que o Ítalo se manteve tranquilo, dizendo que o que ele já havia falado é a versão, é o que ele fez, e agora há um embate entre os dois. É isso que a gente percebe, que ela realmente fica... quando se coloca os dois juntos, no caso que nós queríamos, que a gente percebeu, ele simplesmente trava e se acovarda. E o que isso mostra para a polícia, esse comportamento dele? Esse comportamento mostra que ele sabe muito bem o que ele fez. Primeiro, ele foi quem atraiu essa menina para esse encontro. Ele, quer queira ou quer não, nutria um sentimento para a Núbia, né? Teve um certo relacionamento. Talvez ele não esperava o fim que poderia acontecer, mas o que a gente tem certeza, o que eles confirmam também, que ele marcou esse encontro por pressão da própria Lawane. Certo? A Lawane teria então planejado o crime. O cabeça desse crime é a Lawane. Ela, para nós, é a pessoa com que manipula o Leonardo. Na nossa frente, é claro, na frente dos advogados, a manipulação é clara. Ele se acovarda, nós precisamos interromper, inclusive, em determinado momento, a careação, para que os advogados conversassem com o Leonardo. E ele, quando ele vem, ele novamente diz que não queria falar mais nada, né? Numa clara demonstração que não quer complicar a situação da Lawane, mas também não quer assumir a totalidade do crime que eles estão sendo investigados. A defesa então trabalha em desqualificar então a Lawane. Sim, a Lawane certamente ela foi instruída, né? Claro que é permitido eles terem com os advogados anteriormente, mas ela está julgando agora que a faca seria... Ela ainda faz um detalhe, ela fala que não é aquela faca que seria da Núbia, que seria uma faca maior. Essa faca nem foi localizada. Doutor, no depoimento do Leonardo ele falou que eram duas facas, então agora mudou totalmente isso também. Totalmente, ele já desconstrói aquela primeira versão. E essa versão sustenta a versão do Ítalo. Inicialmente porque a Lawane confirma que estava no porta-malas, a versão do Ítalo. Desde o primeiro momento, o Ítalo informa que a Lawane estava dentro do carro. Ele aponta isso. Doutor, a avaliação era para esclarecer por conta dessas contradições. O senhor conseguiu esclarecer ou por conta desses depoimentos que eles continuam mudando, não evoluiu na investigação? Olha, esclarecer totalmente a participação efetiva de cada um, não, justamente por esse motivo que eu já disse para vocês. Entretanto, nós conseguimos extrair dessa criação uma série de coisas que nós vamos constar agora no nosso inquérito policial, a par de provas que nós já trouxemos. E nós concluímos aqui que realmente o crime foi totalmente planejado pela Lawane. Se a finalidade era a morte dessa menina, nós ainda estamos na investigação que nós devemos concluir até o final. Nós temos provas de quem que costumeiramente andava com uma faca era a Lawane e não a Núbia. Além do que, um outro conjunto de provas que nós não podemos, nesse momento, abrir para a imprensa, porque são questões afeitas exclusivamente à investigação policial, e quem terá serão os advogados, o juiz e o Ministério Público. Que são provas que vão ajudar a São provas bastante técnicas que também vai contribuir para que a gente possa esclarecer qual será a participação de cada um. Mas uma coisa nós não temos dúvida, que o Lawane e que o próprio Leonardo estavam na cena do crime, para nós acabou. E o que deve acontecer daqui para frente?
Nós vamos ouvir, a pedido do Ítalo, ele solicitou que fosse ouvido 2 testemunhas, nós vamos fazer isso, nós vamos ouvir essa semana. Nós já estamos recebendo os laudos de local, IML, os laudos do veículo e outros laudos que nós pedimos. Nós estamos agora encerrando já no começo da próxima semana o inquérito policial, já vamos formalizar o indiciamento dos 3. Estamos apenas com alguns detalhes para que a gente possa terminar. Um detalhe muito interessante, que inclusive o próprio médico legista nos relatou, para ele, os golpes na cabeça foram praticados por homem e foram utilizados um instrumento contundente, que poderia ser um martelo ou uma chave de roda, pelo desenho que foi localizado, foi encontrado na cabeça da Núbia, e que, para ele, os 2, agressor e vítima, estariam em pé e frente a frente. Os outros detalhes eu não vou divulgar, mas esse é um detalhe muito importante que o médico legista nos trouxe. Ela morreu em consequência desses do traumatismo craniano. Mas e o fogo? Eles atiraram fogo depois que ela já estava morta? Já. Segundo o médico legista, não há como ele afirmar, ele não deixou categórico, mas a gente acredita sim, ele mesmo acredita que ela já estava morta. Doutor, então agora o Ítalo vai responder por homicídio qualificado. Nós ainda e nós não fechamos a questão do Ítalo, porque quanto ao Leonardo e Lawane, eu não tenho dúvidas. Homicídio triplamente qualificado com ocultação de cadáver. Quanto ao Ítalo, nós vamos agora tomar mais alguns depoimentos e para que a gente vai fechar a participação dele. Se ele entra na coautoria dos crimes ou se ele entra também na participação. Mas de todos os 3, ele é o mais tranquilo durante toda a criação feita.